Novas mortes são registradas na tribo Yanomami, em Roraima. O Bruno Pinheiro conta pra gente agora os motivos que provocaram tantos óbitos. Uma mulher Yanomami de 33 anos morreu na última sexta-feira em Boa Vista. Ela tinha desnutrição grave e estava na UTI do Hospital Geral de Roraima. A indígena era mãe de duas crianças que também estão internadas no único hospital infantil do estado e também com desnutrição, o mesmo estado da mãe. O pai das meninas também está doente. As acompanhava no Hospital da Criança Santo Antônio. Ele foi informado sobre a morte da esposa na unidade ainda na sexta-feira e decidiu acompanhar o corpo até a comunidade, onde o ritual será executado. Um servidor da saúde deve ficar com as crianças enquanto o pai estiver ausente. Após saber da morte, o esposo ficou desolado em Boa Vista, está inconsolável até agora. Além da morte da mulher em Boa Vista, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, ele informou neste sábado que há relatos de que ao menos 4 ou 5 indígenas morreram em comunidades dentro da terra Yanomami. Entre as vítimas estão um menino de 9 anos e um líder indígena. Esse caso segue sendo investigado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na comunidade e também autorizou que um hospital fosse montado imediatamente na região. A ajuda está sendo realizada a todo momento com alimentação e ajuda médica também. A gente continua acompanhando este caso, que agora também é investigado se houve genocídio nesta região. Deixa eu ouvir mais uma vez o Alexandre Borges a respeito disso. A gente chegou a comentar rapidinho, um pouco mais cedo, a respeito dessa situação dos indígenas Yanomami, né, Alexandre? Mas agora com mais profundidade, sobre esse finalzinho das informações do Bruno Pinheiro, a Polícia Federal nesta semana abriu investigação, foi autorizada a iniciar uma investigação que envolve crime de genocídio e omissão de socorro a esses povos, a esses indígenas. Queria ouvir sua opinião em relação a essas investigações, porque é concordância em boa parte dos analistas que no centro deste problema está o avanço acelerado nos últimos anos do garimpo ilegal. Como impedir esse avanço? Porque a gente sempre traz notícias aqui de fiscalização chegando até esses locais, esses aglomerados de garimpeiros ilegais, desmontam, né? Esses agentes desmontam esses acampamentos, essas estruturas, e logo depois elas surgem ou no mesmo lugar ou em outros pontos dessas terras indígenas. Como resolver esse problema? Parece que a gente está enxugando gelo, né? Quer dizer, fecha num lado, abre outro. E além do garimpo ilegal, você tem narcotráfico também. Isso é uma coisa que se fala menos, mas ali na fronteira com a Venezuela, aquela região ali de cima de Roraima, também tem um problema sério de narcotráfico. E esses bandidos, tanto os garimpeiros ilegais quanto os narcotraficantes, obviamente eles não querem os indígenas lá, então eles expulsam, eles matam. Você tem um monte de relato também de estupro de mulheres indígenas. Quer dizer, é uma situação terrível, fora as doenças que eles trazem, né, de malária, de gripe, algumas doenças que esses indígenas não têm normalmente os anticorpos para isso. Então, é uma situação absolutamente calamitosa de todos os lados. Como é que você patrulha uma região desse tamanho? Com tecnologia, né? A gente precisa investir em tecnologia, imagens de satélite, sobrevoar. Você tem tecnologia para fazer isso, tem que implementar. Claro que você não tem como botar, você policiar da maneira antiga uma região tão grande, com uma floresta tão densa como aquela. A maneira de que você tem de cuidar daquela região é imagem de satélite, mancha de calor, tecnologia. Você vê, por exemplo, quando os Estados Unidos entram em guerra com países lá na Ásia, tipo Afeganistão e tal, eles têm essas tecnologias que eles sobrevoam, mandam drones, acham as pessoas por manchas de calor. Não é muito diferente do que a gente tem que fazer, não. A gente tem que cobrir essas áreas com esses equipamentos, mapear, e a partir daí você faz uma ação direcionada aonde aparecer um foco desse tipo de ocupação criminosa.